Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo então responder a uma das dúvidas que me enviaste, dentro ainda do tema da função afim. Uma questão nos pedem a expressão algébrica de uma função, mas tu deves estar a olhar para isto e se nunca fizeste algo do género, vais estranhar bastante e não sei como é que vais atingir que terás de fazer a expressão algébrica da forma que eu a farei aqui. Ok, então tens o seguinte: o gráfico que se segue mostra então como preço em cêntimos a pagar pelo envio de correspondência em correio normal para território nacional está relacionado com o peso em gramas dessa correspondência. É isto que vemos aqui no gráfico. Escreve então uma expressão algébrica para representar a função f, sendo a função f exatamente o conjunto, vá lá, destas linhas vermelhas que tu vês aqui. Agora, como é que eu vou escrever a expressão de uma função deste tipo? Não é? Estás habituado a ver retas contínuas. Tu estudaste a função, a primeira que estudaste é a função linear, né, que é uma reta contínua, sem buracos, que é o que estás a ver aqui, está cheio de descontinuidade, de buracos. Okay? Tinhas a função linear, que é uma reta contínua que passa aqui na origem. Depois falaste da função constante, que será então uma reta horizontal, né, que passa, que atravessa aqui todo o teu gráfico, uma reta horizontal paralela aqui ao eixo de x, e falaste ainda na função afim, propriamente dita, que será uma função parecida aqui com o linear, mas não passa na origem, passa mais acima ou um pouco mais abaixo. Seria um exemplo disto. Estas são as três funções, basicamente é a função afim nas suas três vertentes, digamos. Agora, eu penso que nunca viste um caso deste tipo. Como é que tu vais... E sabes que esta tinha uma expressão y igual a kx, esta devia ter uma expressão y igual a b, e esta tinha uma expressão algébrica, que era y igual a kx mais b. Mas agora eu penso que tu nunca viste nada deste género. Então como é que podemos escrever a expressão algébrica de uma função deste tipo? Ok, posso já dizer que esta função, para escrevermos esta função, não a conseguimos escrever numa expressão só. Vamos ter que escrever esta expressão algébrica da função f naquilo que a gente chama de uma função escrita por ramos, uma função definida em diferentes ramos. Ou seja, eu vou tratar este bocado, depois vou tratar este bocado aqui e depois vou tratar este bocado aqui. E a expressão que eu vou escrever desta função f chama-se uma expressão de uma função definida por ramos. Okay? Eu vou tratar individualmente cada um destes espaços. Tu vês aqui que é aquilo que a gente vai chamar de ramos da função. E se estás a reparar, cada um desses espaços, vistos individualmente, isto é exatamente, terá a ver com a função constante. Okay? Agora, como é que se escreve uma função definida por ramos? É isso que eu te vou passar aqui. Este aqui, vamos precisar aqui deste valor de x. Será exatamente o texto daqui é 50 e se reparar está dividido em 5 partes iguais, então se isto é 50, cada uma delas vale 10, então aqui tens o 20. Okay? Agora, como é que vamos definir uma função por ramos? É mesmo escrever f de x e depois abres uma chaveta. Okay? Aqui vamos colocar o primeiro ramo, que há de ser isto, depois colocaremos aqui o segundo e depois aqui em baixo vamos então colocar o terceiro ramo, que será exatamente este. E se depois tivesse ainda aqui mais um bocado a vermelho, teríamos mais um ramo. E mais um bocado a vermelho, teríamos outro ramo. Isto não podia acontecer, né? O outro devia estar aqui, porque senão não seria função. Mas a escrita dos ramos é mesmo assim. Tens três espaços. Vá lá. Então vais ter três ramos. E vais ler individualmente cada um. Então vou pensar em escrever aqui o primeiro. Ok? Vou pensar... E agora, como é que escrevemos o primeiro? Isto é uma função constante. Okay? Isto é o que é? Sempre igual a 30. Tu estivesse aqui na função constante e ela se passasse ali no 30, tu escrevias o que é? Y igual a 30. Okay? Então aqui, e este primeiro ramo, ou seja, a função é sempre igual a 30, mas depois aqui vamos meter em que valores de x é que a função é válida para este ramo, é sempre igual a 30. Então a função será 30 se o x for exatamente o quê? Repara, os x, valores de x negativos não há. Então este x terá que ser exatamente maior do que zero.
ok? O x é sempre maior do que zero para este ramo aqui. Nunca tem valores menores do que zero, nem nunca tem um valor igual a zero. Isto porque estás a ver aqui uma bola aberta, onde tem um espaço em branco lá dentro. Isto está-me a dizer que este objeto x não tem imagem na função. Por isso é que eu não ponho aqui igual. Se isto estivesse assim pintado a vermelho a cheio, já estaria então a meter aqui igual a zero. Ok? Cuidado com esses pormenores. Aquela bola assim aberta com aquele branco lá dentro quer dizer que este objeto não vai pertencer à função. Okay? Ou seja, este objeto não terá imagem, não fará parte da função. E a variação deste 30, o limite inferior é 0 e vai até onde? Vai exatamente até este 20. Então tu vais dizer que a função vale 30 se o x for maior que 0, mas for menor do que 20. E agora, se tiveres aqui um bocado de atenção a este pormenor, neste caso aqui em 20, a bola está a cheio, ou seja, aqui tens aqui uma bola vermelha pintada a cheio. Isto quer dizer então que este 20 faz parte aqui deste espaço. Então eu vou pôr menor ou igual do que 20. Se a bola estivesse aberta, eu dizia que não era igual, ou seja, ele não pertenceria. Como está cheio, quer dizer que pertence, ou seja, quando o x é 20, isto vale então 30 cêntimos. Ok, este ramo está então tratado. Vamos passar ao segundo, o segundo seria este. E voltas a ter o quê? Uma função constante, né? Se tivesse uma função que fosse constante a passar no 50, como é que tu definias isto? Y igual a 50. Então esta função é sempre 50 neste intervalo. Então vamos colocar aqui 50 e depois colocamos aqui, vamos dar então um intervalo de valor x onde a função existe. Seria então o x terá que ser o quê? A partir daqui, e a partir daqui é exatamente de 20, ou seja, o x terá que ser maior do que 20, não podendo ser igual, porque mais uma vez tens ali a bola aberta, e será então menor ou igual que o máximo que ela toma em termos de x, que será aqui no 50. Ela aqui em 50 ainda custa 50 cêntimos, ou seja, quando o peso é 50, tu vais pagar 50 cêntimos. Mas se o peso for maior que 50, já não vais pagar 50 cêntimos, já vais pagar 60. Então este ramo dos 50 é aqui maior do que 20, mas menor do que 50. Então temos aqui este x maior do que 20, mas menor ou igual do que 50. E tens aqui o segundo ramo. O terceiro ramo, que é este, a função é sempre igual a 60 neste ramo. Então, a vez de ter aqui uma função constante, por exemplo, se passasse ali no 60, tu definias como y igual a 60. É exatamente isto que vamos pôr aqui. A função é 60, mas dentro de um intervalo restrito, que há de ser este intervalo daqui até aqui, onde a função é igual a 60. Então, a função é 60 se quais são os valores que o x toma dentro deste intervalo. É maior do que 50, okay? Maior do que 50, não maior ou igual, porque a bola está ali aberta, isso quer dizer que o 50 não faz parte deste ramo, faz parte aqui deste ramo onde a bola está completa, está cheio, e depois será menor ou igual do que aqui o limite superior do intervalo, que será exatamente em 100. A função acaba aqui em 100. Não existe depois de 100. Então, menor ou igual do que 100. E traz então aqui a expressão algébrica da função f, que tu vês aqui neste intervalo, que é dada então uma função por ramos, ou seja, por espaços distintos. Tu nunca, num caso deste, terias uma expressão do tipo y igual a um kx mais b, ou então um y igual a um kx, ou então um y igual a b, que seria afim, a linear e a constante. Nenhuma expressão assim define estes três espaços diferentes. Deves mesmo encará-los individualmente e registar então a função definida então por diferentes ramos e olhas para cada um dos ramos individualmente. E o que deves estar aqui são exatamente os valores x onde esse ramo existe. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Grande abraço.